Analog Horror, é um prazer estar de volta. Eu passei um bom tempo me aventurando em outros estilos de web horror. AUs, animações, jogos, mas nossa, como é bom tá voltando com os Analog Horrors. E hoje em dia, se tu pensa em Analog Horror, tu pensa em Dr. Nowhere. Esse criador foca suas obras na parte mais estética. É claro que ele trabalha a história, mas as criaturas que ele apresenta são extremamente únicas. Nesse vídeo eu quero me aprofundar em um Analog Horror dele que foi citado no meu vídeo de The Boiled One. Meus amigos, Starving.help. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí na descrição. Mais um recadinho, acabou de sair vídeo lá no meu canal novo e é sobre um tema que eu acho que vocês vão se interessar. O link tá aí no fixado e desculpa, bom vídeo. Quando você nasce, você não tem nenhuma sabedoria. Você provavelmente só sente duas coisas: medo e fome. Starving.help é o primeiro vídeo do Dr. Nowhere. Nesse vídeo a gente vê uma criatura chamada Organator batendo numa tela. No caso, a criatura tá tentando quebrar essa tela, quase como uma fuga. É interessante notar que no título desse vídeo tem uma sigla, TOE, que se traduz para The Organate Enterprise, a empresa organizada. E o nome dessa criatura é Organator, organizador. Guardem essas informações. Starving.help significa de fome, ajudar. E no vídeo nós vemos que o Organator tá tentando sair da tela que ele tá. O título me faz crer que ele tá tentando sair justamente porque tá morrendo de fome. E eu posso spoiler pra vocês que ele consegue sair. No segundo vídeo dessa série, intitulado Love Thumper, Tambor de Amor, a gente vê essa criatura conversando com alguém. No caso, a gente tá na visão dessa pessoa. Essa pessoa fica gravando a tela, perguntando o que aquela coisa quer. Outra coisa a se notar desse vídeo pro primeiro é que a mão da criatura mudou, indo de uma mão humana pra umas garras estranhas. Essas garras fazem mais sentido com o corpo total da criatura, que parece um monte de cabos formando alguma coisa. A aparência dessa criatura até me lembrou Molten Freddy, isso porque o seu rosto parece uma máscara no topo de uma maçaroca de fio. Enfim, quando o nosso protagonista começa a perguntar o que essa criatura quer, ela com muita dificuldade consegue responder ele. De primeira, o nosso protagonista diz olá pra essa criatura. E ela responde olá. Hello? Quando o protagonista nota que essa criatura responde ele pergunta o que ela quer. E a criatura com muita dificuldade diz hungry. What do you want? What do you want? Hungry significa fome, ou seja, desde o primeiro vídeo até o segundo, o objetivo continuou o mesmo, não morrer de fome. Talvez essa fome que essa criatura tá passando explique o porquê que ela parece estar tão debilitada. Ela tem dificuldade pra respirar, como a gente viu no primeiro vídeo, e com dificuldade pra falar, como a gente viu no segundo. Ela tá fraca. Sem comida, a criatura tá obviamente morrendo. Até o momento que eu narrei pra vocês, tanto a criatura quanto o protagonista estão conversando normalmente, mas é a partir do momento que o protagonista pede pra criatura ir embora que ela se mostra hostil. Isso porque ela vai querer sair. Ela começa a bater na TV tentando quebrar, exatamente como no primeiro vídeo, só que dessa vez com muita raiva, e ela consegue escapar. O nosso protagonista se escondeu, provavelmente dentro de um guarda-roupa. Mas não demora muito, a criatura o encontra. É estranho que nessa cena ela fica encarando a gente por um bom tempo, quase como se estivesse decidindo se o que ela vai fazer é o certo. Mas sendo certo ou não, ela o faz. Não era um sonho. A criatura conseguiu sair. Antes da gente passar pro último e mais importante vídeo dessa série, tem algumas coisas que eu quero pontuar. Nos dois primeiros vídeos, a gente tem coisas importantes nas descrições de cada vídeo. No primeiro vídeo, Starving.help, a gente vê que a criatura estava presa, certo? Olhando esse vídeo de primeira, eu chutaria que essa criatura é algo que ataca pelas TVs. Exatamente como um intruso de Mandela Catalog. Mas não é o caso. O intruso entra nas TVs por vontade própria. ele faz isso justamente pra se infiltrar na casa dos outros. Mas essa nossa criatura não faz isso. Ela realmente foi presa dentro da tela. E na descrição do vídeo a gente tem a palavra trapped, que se traduz justamente para preso. No segundo vídeo, onde a criatura sai e aparentemente ingere o protagonista, na descrição a gente tem uma data, 13/3/2005. E essa data é bastante importante pro entendimento dessa série num todo. Making New Friends. Nesse vídeo, como o título sugere, alguém vai fazer novos amigos. Não é exatamente isso que acontece. Esse vídeo é dividido em duas partes, sendo uma conversa por mensagem
mensagem e uma série de palavras e imagens que tentam nos ensinar algo. A primeira parte são as palavras e imagens. O ensinamento que esse vídeo nos passa é sobre como uma criança boa e educada tem que agir. Abre aspas, crianças boas acordam bem cedo. Crianças boas brincam de faz de conta. Crianças boas não ficam brincando com a sua comida antes que elas terminem de comer. E crianças boas fazem amigos. E aqui acabam os ensinamentos. Eu sei que isso aqui pode não ter feito sentido algum pra vocês, mas já já vai fazer. A partir daqui começa a segunda parte do vídeo, aonde a gente vê o tal bate-papo. A primeira coisa a chamar a atenção nesse menu de chats é uma grande caixa de anúncio, que me parece o anúncio de alguma bala ou sei lá. O anúncio em si não importa, o que importa mesmo é o anúncio que vem depois desse. Isso porque a gente meio que não pode ver ele. A única coisa que fica no lugar dele é uma mensagem que diz: visualização apenas para pessoas governamentais. Ok? Nessa sala de chat a gente tem três bate-papos, sendo Dominic 9999, Ellie Winks e Bower Carter 4. E o Dominic nos manda uma mensagem. Essa é aquela típica conversa que começa normal, mas vai ficando cada vez mais bizarra. O nosso personagem demonstra muita preocupação com o tal Dominic que ele tá conversando. Ele diz fazer bastante tempo que eles não conversam, e o Dominic só responde de uma forma quase que automática. O nosso protagonista vai dizer que se o Dominic tiver algo pra falar, que ele fale. Ele tenta passar uma confiança pro Dominic, que se ele quiser, ele pode desabafar. E o Dominic aceita. Mas esse tal desabafo tem que ser feito por chamada de vídeo. O nosso protagonista diz não poder fazer, mas o Dominic continua insistindo. E as suas mensagens começam a ficar cada vez mais estranhas, uma vez que ele começa a pressionar o protagonista a ligar a câmera. Certo momento, o nosso protagonista vai ceder, mas a cal precisa ser baixa. Segundo ele, a mãe dele tem um sono leve. O Dominic liga e o nosso protagonista atende. Tá. O que foi que aconteceu aqui? Eu sei que olhando assim, essa história parece extremamente sem nexo. Uma criatura que invade casas pelas TVs e de repente ela estava num chat com outra pessoa fazendo GF no Discord. Não, calma que tudo vai fazer sentido. A minha teoria começa no segundo vídeo. Como vocês devem lembrar, na descrição dele nós temos uma data, 13/3/2005. Essa seria a data que as coisas nesse vídeo aconteceram. Indo pro terceiro vídeo, a gente pode ver pelo menu dos chats que a gente tá em 2005. E bom, dentro do bate-papo a gente tem o dia e a hora que essa conversa tá acontecendo. 13 de março, à 00:44. Essa conversa tá acontecendo no exato dia em que o nosso protagonista foi morto pela criatura. E é aqui que as coisas começam a fazer sentido. No segundo vídeo, tudo tá muito escuro. E como a gente não consegue ver em que tela exatamente a criatura tá, a gente pode muito bem assumir que a criatura não tá numa TV, mas sim num notebook. A minha teoria é o seguinte: o Organator é algo que passa de chat por chat, de usuário por usuário, sempre procurando uma forma de saciar sua fome. No último vídeo, a gente conversou com o Dominic. No caso, o Organator tava usando o perfil dele pra falar com a gente. E no segundo vídeo, a gente tava justamente na visão do Dominic. A gente viu os últimos momentos dele nos olhos dele. E bom, vocês lembram que do primeiro pro segundo vídeo a criatura mudou a forma da sua mão? Eu acredito que o primeiro vídeo seja uma visão do futuro. Quando a gente atende a ligação da criatura lá no terceiro vídeo, ela tá no mesmo local do primeiro vídeo. Aqui ela já tinha matado do Dominic. E o alvo agora é a pessoa que tava no chat com ela. A gente tava na visão dessa pessoa. Eu acredito que aquele primeiro vídeo onde ela tá batendo a mão na tela seja a continuação desse terceiro. No caso, eles tiveram o chat, o Organator sendo o Dominic, e agora a criatura tá tentando sair. Por que eu acho isso? Simples. Crianças boas não ficam brincando com a sua comida antes que elas terminem de comer. O Organator já havia terminado de ingerir o Dominic. E aqui a gente vê ele brincando com o que sobrou. No caso, esse primeiro vídeo seria a criatura tentando sair utilizando a mão do Dominic. Ok, mas o que exatamente é a criatura? Nessa parte eu vou falar bem mais suposições do que qualquer outra coisa. Isso porque saber o que exatamente é o Organator é muito difícil, mas dá pra especular. Como foi mencionado pelo próprio criador, a sigla TOE se traduz para The Organator Enterprise, a empresa organizada. E na Organator Enterprise a gente tem o Organator. Essa criatura muito provavelmente é propriedade dessa organização. Lembra daqueles ensinamentos do segundo vídeo? Aqueles ensinamentos são pensamentos. Alguém tá imaginando aquilo. E esse alguém é o Organator. A gente sabe disso porque em certo momento daquele vídeo, a gente vê justamente ele de outro ângulo. E essa imagem nos sugere duas coisas. Primeira, a criatura é consciente. Afinal, ela tá pensando aquelas coisas. O outro ponto é que ela tá sendo vigiada. Como que a gente ia ter uma imagem desse ângulo? É porque ela tá sendo vigiada. E caso tu esteja se perguntando por quem que ela tá sendo vigiada, eu acredito que seja pela The Organator Enterprise, os seus criadores. Como eu falei, é muito difícil
dizer o que exatamente essa criatura é, mas com esses indícios, eu acredito que o Organator seja uma espécie de IA. O seu nome Organator, em português, fica organizador. Logo, eu imagino que essa IA seria um organizador de tarefas, tipo Bones Buddy. Originalmente, ele servia para te informar notícias, clima e etc. Fora que essa série se passa em 2005, e em 2005, esse tipo de ajudante virtual tava muito em alta. E ainda tem mais uma teoria que reforça a hipótese que o Organator seja um produto. Lembram do anúncio censurado, que somente pessoas do governo poderiam ver? Aquele provavelmente era um anúncio do Organator como ajudante virtual. Ele ainda não é mostrado pro grande público porque ele provavelmente está em fase de testes. Mas como a gente pode ver ao longo do vídeo, ele escapou. Mas por que somente o governo poderia ver o anúncio de um mero ajudante? Aqui entra uma outra teoria dentro da teoria. A minha teoria é que o Organator seria uma IA muito avançada pro seu tempo. Não é à toa que ele pode aprender coisas. A gente literalmente vê ele no segundo vídeo refletindo sobre o que é ser uma boa criança, sobre como tratar comida e sobre como fazer amigos. O Organator se vê como uma criança, muito provavelmente porque ele é uma IA nova, recém-criada, recém-nascido. Esse tipo de conceito onde uma IA pode aprender coisas e acaba fazendo tudo errado com base nos seus conhecimentos já foi explorado por vários locais da mídia. É tipo tu pedir pra uma IA super poderosa que ela proteja os humanos de tudo que possa fazer mal a eles. Não ia demorar muito pra própria IA exterminar toda a raça humana. Afinal, o que mais mata os humanos são eles mesmos. Provavelmente no seu script inicial, o Organator tivesse alguma coisa sobre fazer novos amigos. Tanto que ele foi solto em um chat público. Agora, o porquê que ele ligou fazer amizades à fome, eu não sei. Como eu disse, dizer exatamente o que o Organator é bem mais sobre suposições do que fatos. A gente não tem quase nenhum indício sobre o que essa criatura possa realmente ser. E eu acho que isso vem da falta de organização do seu criador. Inicialmente, a sigla TOE não existia no título dos vídeos. Ela foi adicionada depois. E como o primeiro vídeo é só essa criatura batendo na tela, eu não duvidaria que esse vídeo não fosse só um teste de animação ou algo do tipo. E como ele deu super certo, o criador tá criando uma história só agora. Pelo menos isso abre espaço pra teorias. Desde que eu fiz o vídeo de The Boiled One, vocês me pedem muito essa série. E eu espero de verdade que tu tenha gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma teoria sobre o que é essa criatura que faça mais sentido que a minha teoria, comenta. Só lembrando vocês que acabou de sair vídeo lá no meu canal novo e o link tá aí na descrição. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau!